Olá, bem-vindos mais uma vez aqui no canal Anatomia Descomplicada. Eu sou a professora Aliciane Yoshimori e a nossa aula de hoje é sobre imobilizações e orientações sobre o gesso, sobre o aparelho gessado. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Vai lá e se inscreve, aciona a sinetinha para você poder receber as notificações quando eu postar um vídeo. Deixe seu like caso você já tenha gostado desse título. E compartilhe, gente, que compartilhando vocês ajudam o canal a crescer. Bom, então vamos para... Opa, deu um bug aqui. Vamos para a nossa aula. Bom, então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho sobre o aparelho gessado, a gente precisa entender um pouquinho para que serve o gesso, como que ele é feito, né? Bom, o gesso ele é indicado principalmente depois de um trauma ou uma torção, né? Então, teve um trauma, teve uma torção, utiliza-se o gesso como uma forma de imobilizar a região. Em especial, em alguns casos, esse trauma pode resultar em fraturas e aí também eu precisar colocar o gesso. Então, traumas, torções, fraturas, tudo é indicativo de gesso, tá? O gesso, ele é composto de uma bandagem. Então, eu vou ter uma bandagem que, quando molhada, eu vou moldando nesse meu paciente até ele secar e ficar resistente. Então, aquela durabilidade toda que a gente vê nas pessoas que usam o gesso, tá? Serve para quê? Para manter o local machucado naquela posição até que tudo esteja bem novamente. Então, até que eu consiga restabelecer aquela região. A posição mantida pelo gesso é de repouso ou de redução, no caso das fraturas. Para quê? Para que aquele osso fraturado não se mova e consolide de forma errônea, de forma errada, tá? Então, às vezes a gente vai no hospital, né, ou fratura, ou faz uma torção, e fala, eu não vou no hospital não, porque vão me engessar, eu só machuquei o braço, o dedinho, vão me engessar da cabeça aos pés, né? Ah, porque o cara lá, ele é exagerado. Não é, gente. Sempre que a gente faz a imobilização com gesso, eu tenho que imobilizar uma articulação acima e outra abaixo da área a ser afetada. Então, se eu fraturei aqui esse braço, por exemplo, eu tenho que vir com o gesso desde aqui da linha dos dedos até a raiz do braço. Por quê? Porque eu tenho que imobilizar essa articulação e imobilizar essa articulação aqui, para que eu não movimente de forma alguma esse membro aqui, essa região. Então, eu imobilizando uma articulação acima e uma articulação abaixo, eu deixo totalmente aquela região imobilizada, tá? Então, não pense que é exagero do gesseiro, que não é, tá? O gesso é feito de uma bandagem branca. Então, a gente sempre vê branca, né? Não deve ficar em contato direto com a pele do paciente, porque pode causar irritações. Então, o que é feito? Aqui eu trouxe essa figura justamente para mostrar isso para vocês. Eles colocam uma malha tubular antes da bandagem, tá? Então, vem uma malha tubular de algodão, vem o algodão ortopédico e então aí eu começo a moldar esse gesso ali naquela região, tá? No início o gesso ele vai ficar pesado porque ele tá molhado ainda, né? Tá esperando secar. E aí conforme ele vai secando, ele vai ficando mais leve, tá? Para você secar esse gesso, tudo depende da estação do ano. Então, se for uma estação mais quente, ele seca mais rápido. Se for uma estação um pouco mais fria, ele vai levar um pouco mais de tempo para secar, tá? Mas geralmente ele seca totalmente em torno de 2 a 3 dias. E durante esse período de secagem, existem alguns cuidados que precisam ser redobrados. Uma para evitar rachadura e outra para evitar a quebra, né, do gesso. E aí alguns cuidados são necessários nas primeiras horas. Então, logo em seguida da fratura ou do trauma, sempre pode ocorrer um inchaço nessas extremidades, né? Mesmo nos casos sem fratura,
em que o gesso é colocado, devemos observar a ponta dos dedos, a capacidade de movimentá-los sem dor e a cor da pele. Então, coloquei o gesso, tendo fratura, não tendo fratura, eu tenho que observar tudo isso, tá? Observar a ponta dos meus dedos, se eu estou conseguindo movimentar ele sem dor, ver a coloração da pele. Se tiver inchaço nesse membro, elevar ele sempre acima do nível do coração, viu, gente? Para poder ajudar o retorno venoso. Então, se eu tenho, por exemplo, um inchaço nas mãos, um inchaço no braço, eu tenho que erguer esse meu braço acima do nível do coração. Não adianta eu deixar ele na mesma altura que o coração, que não vai ter resultado, tá? Eu não vou conseguir drenar esse excesso de líquido. Então, sempre acima do nível do coração. Então, isso ajuda a melhorar o inchaço, alivia até mesmo a dor, porque a dor, o inchaço acaba levando também a dor naquela região. Então, você fazendo você tendo essa atitude, você melhora esse inchaço. Bom, que mais que você pode fazer? Movimentar os dedos da mão ou do pé, né? Tudo vai depender da região que você colocou o gesso, tudo para que eu consiga promover uma circulação daquela região, tá? Então, mantendo sempre o fluxo sanguíneo dessa região. Nos casos de fratura, esse cuidado é muito importante. Com o inchaço, existe um aumento de volume da extremidade. Se estiver com gesso, esse aumento causará uma falta de espaço dentro do gesso. E essa situação é uma emergência, que a gente já vai ver quais são as emergências para eu poder... situações de emergência onde eu tenho que correr para o hospital, para o pronto-socorro para resolver, tá? Então, esse inchaço, gente, às vezes eu coloquei o gesso, meu membro não estava tão inchado, ou não estava inchado. E depois que eu coloquei o gesso, começou a surgir o edema, começou a surgir o inchaço. E aí eu começo a perder volume, né? Eu começo a aumentar o volume dentro daquele gesso e ele passa a espremer as estruturas que eu tenho ali, porque eu não tenho espaço para aquele líquido crescer, né? Aumentar. Então eu preciso, isso é um caso emergencial onde eu preciso correr para o pronto-socorro para poder resolver. Já situações em que o paciente deve ser levado de volta ao pronto-socorro, então eu coloquei o gesso, cheguei em casa e começaram a surgir alguns problemas, como esses que eu vou citar aqui para vocês, eu tenho que correr para o hospital para poder resolver, tá? Para poder tratar. Então, por exemplo, um aumento progressivo da dor, então é uma dor que vai aumentando progressivamente, ela começou devagarzinho, já está aumentando, cada vez mais ela está aumentando. Se eu tiver um edema acima ou abaixo do gesso, então um aumento, né, de líquido nessas regiões. Aparecimento de parestesias, então às vezes o gesso está tão apertado que ele está causando parestesia nas regiões, que é formigamento, alteração de sensibilidade, tá? Que mais? Palidez na pele dos dedos, então preciso observar também as extremidades, né, dos dedos, tanto da mão quanto dos pés. Aparecimento de febre. E também, gente, mau cheiro no gesso. Então, a partir do momento que eu começar a sentir um mau cheiro no gesso, alguma coisa pode ser que esteja errada, tá? Às vezes uma ferida surgiu ali dentro e não se percebeu, e aí alguma bactéria foi lá e contaminou. Gesso coça muito, então às vezes a pessoa vai e coça com uma agulha, com agulha de crochê, com uma régua, com uma, sei lá, um lápis, uma caneta, e a coceirinha é tão gostosinha, né? E você não tá vendo, e você tá sabendo que tá coçando, mas você não tá vendo o que tá acontecendo ali. E numa dessas você lesiona a pele, e aí é um prato cheio para bactérias entrarem e fazer a festa, tá? E causarem problemas maiores, levando a esse mau cheiro no gesso. Bom, eu separei aqui alguns tipos de gesso, né? De aparelho gessado para você poder colocar nos membros superiores. Existem outros, com certeza, mas eu coloquei os mais comuns. Então, aqui eu coloquei gesso tóraco-braquial, gesso braquial e gesso antibraquial. Então, esse tóraco-braquial, tóraco, tórax, braquial, braço. Então, eu já tenho uma noção da região que ele vai abraçar, tá?
esse gesso. Então, ó, o tóraco braquial vai revestir todo o tronco, né? Perdão, vai revestir o tronco e todo o membro afetado até o pulso aqui, até o punho, tá? Deixando o ombro em abdução, então eu tenho uma leve abdução aqui desse ombro, ele não tá encostado, se você observar eu tenho até um gesso aqui que mantém esse ombro abduzido, né, em cerca de 90 graus, ficou 900 aqui, mas é 90 graus, e o cotovelo em ângulo reto, certo? Então essa seria a forma de se colocar esse gesso tóraco-braquial. Enquanto que o ombro e a extremidade contralateral ficam livres. Então, a parte mesmo que está imobilizada é a parte que está com um problema, que está com o membro afetado, tá? Bom, o próximo aqui é o gesso braquial. O gesso braquial, ele vai revestir a raiz do braço, então vem logo abaixo aqui da articulação do ombro, tá? Então aqui reveste a raiz do braço até a linha de flexão dos dedos. Então deixa ali o dedo de fora e o cotovelo também em ângulo reto. Esse aqui usa também a tipóia. Tem gente que pode colocar a tipóia para ajudar a sustentar essa região e deixar ela mais assim imobilizada, tá? Bom, então, o gesso braquial, vem lá da raiz até a linha dos dedos. E o gesso antebraquial, reveste o antebraço, o nome também já fala, ó. Antebraquial lembra antebraço, então reveste o antebraço, deixando o cotovelo livre, então diferente desse aqui, então ele vem mais ou menos até aqui, ó, tá? Então, que é esse aqui. E vai até a flexão dos dedos. Em alguns casos, pode ocorrer da pessoa também colocar esse gesso no polegar, tá? Incluir o polegar e deixar só esses dedos aqui de fora. Então seriam os três principais formas de colocar gessos. Tudo vai depender também da fratura do local que precisa ficar imobilizado. Já nos membros inferiores, selecionei 4. O gesso pélvico-podálico, o gesso cruro-podálico, o gesso tíbio-sural e o gesso suro-podálico. Já vou dar uma dica legal disso aqui para vocês gravarem bem. Bom, o gesso pélvico-podálico é aquele que também lembra muito do tóraco-podálico, tóraco-braquial que a gente falou anteriormente, né? Pelve, eu já sei que ele vem da pelvis, né? Da região da pelve aqui. Podálico, porque ele vai lá até o pé, tá? Então vai revestir toda essa anca e o membro inferior até o pé, deixando apenas os dedinhos lá livres, tá? Já o gesso cruro-podálico, ele vai vir da raiz da coxa aqui, ó, reveste a coxa até o pé, também deixando o dedinho livre. O tíbio sural vai vir da raiz da coxa até o tornozelo, deixando o pé livre. Então aqui eu vou deixar todo o meu pé livre. Normalmente é denominado calça, esse aqui, tá? Parece uma calça mesmo, tá vendo? Uma perninha da calça. E por último, o gesso suropodálico. O suropodálico, bastante conhecido como botina, né? Botinha. E reveste a raiz da perna, desde a parte inferior do joelho. Então, ela pega daqui, ó, abaixo do joelho e vai até os dedos lá, a parte de flexão dos dedos, certo? Então os dedos também estão livres. Quanto à diquinha que eu falei para vocês é a seguinte: observem o nome deles. Todos os que tem podálico no nome, ele vai revestir até a linha dos dedos lá. Vai ficar só os dedinhos para fora, ó. Dedo para fora, dedo para fora, dedo para fora. O único que não vai deixar o dedo para fora e sim todo o pé é o tíbio sural. Então você pode ver que não tem podálico, que ele não vai até o pé. Podálico é relacionado ao pé, tá? Então ele vai somente até o tornozelo. Então a gente chama de tíbio sural, certo? Então tudo que tiver podálico, você pode ter certeza que ele vai até o pé e vai deixar ali os dedinhos de fora. Bom, cuidados com esse meu aparelho gessado. Então, o que eu tenho que ter de cuidado depois que eu coloco esse gesso? Eu tenho que esperar o gesso secar,
se possível, no sol, tá? E mantê-lo descoberto até que esteja completamente seco. Então leva aí de 24 a 48 horas. Preciso manter esse membro imobilizado na posição orientada pelo meu médico. Então, se ele pediu para ficar naquela posição, fique naquela posição até o final do tratamento, tá? Ao tomar banho, proteger o gesso de forma que o mesmo não entre em contato com a água. Por quê? Porque se entra em contato com a água, ele começa a amolecer, começa a se tornar quebradiço, tá? E isso acaba prejudicando o tratamento, torna-se ineficaz. Não colocar nenhum objeto dentro do gesso, como por exemplo caneta, lápis, régua, outros objetos pontiagudos. Por quê, gente? Porque esses objetos perdidos dentro do gesso provocam dores e com o passar do tempo pode causar uma ferida ou até mesmo uma úlcera, trazendo aquele cheiro ruim que a gente comentou lá no começo, tá? Não apoiar sobre nenhum local rígido o membro imobilizado se não for autorizado pelo seu médico. Então, por quê? Porque você pode danificar ou provocar a compressão de alguma região, tá? Ou causar até mesmo lesões na sua pele. Movimentar os dedos das mãos ou dos pés e demais articulações não imobilizadas em todas as direções, várias vezes ao dia. Então, você vai tentar movimentar aquela região que não está imobilizada, para poder melhorar a circulação do local, tá? Bom, não retirar a imobilização sem recomendação médica. Então, o que a gente vê bastante? Gente que ficou o tempo que o médico pediu, ou até não ficou, né? E vai em casa mesmo, corta com a tesoura e tira lá. Então, não, gente, tire no hospital, tá? Vai retirar sob orientação médica. E procure atendimento médico urgente se você perceber que o gesso estiver apertado, com inchaço, ou com inchaço na região, né, e palidez nos dedos, o gesso estiver amolecido ou quebrado, sentir dor forte e contínua com dormência ou formigamento e apresentar febre. Tudo isso a gente já falou anteriormente, mas eu coloquei aqui para ressaltar de novo. Bom, gente, foi isso, uma aula simples, rapidinha. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe no Facebook e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Temos também as redes sociais, Anatomia Descomplicada, Facebook e Instagram também como Anatomia Descomplicada. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!